E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano Braga. Olha, minha gente, eu sei que a maioria das pessoas, quando não tá contente, vem aqui no canal esperando ver eu esbravejar. Mas a gente tem que ter calma. Eu não ando nervoso, mas ando angustiado com um time que eu acho que já deveria estar jogando com o esquema certo. Ontem Renato colocou o Vila Sante, aquela mesma ideia do Bitelo na direita, Cristaldo no meio, né? Saiu com o PP, o Carvalho, o PP. Gabriel Silva mais uma vez teve uma oportunidade, não fez bosta nenhuma. Luizito Soares, onde a bola não chegou, e todas as bolas que Luizito Soares toca, de primeiro que chega, tu vê que o lance não é com ele, né, brother? Que ele tá tranquilo. Ele, se ele for acionado em condições de tá marcado ou desmarcado, muita gente ao redor dele ou ele sozinho, alguma coisa, com certeza ele vai fazer, dificilmente perde a bola. É um esquema que, na minha opinião, pede um 4-4-2, agora chega a Vina aí, mas a angústia que eu falo é porque eu acho que o time já devia estar pronto. É uma angústia que deve passar, inclusive, ao Soares, tipo, porra, arruma esse time para chegar a bola em mim, né, minha gente? Nós vamos comentar um pouco desse jogo do Avenida. Grêmio 2, Avenida 0. O Grêmio até começa a partida, os primeiros 5 minutos, com a bola, tentando ser efetivo, naquela ideia do Grêmio de anos atrás, aí, do Grêmio Guerreiro, do Grêmio do Olímpico, que nos primeiros 15 minutos resolvia o problema, né? Mas não conseguiu. Né? A partir até 15 minutos da partida, até os primeiros 5 minutos, foi essa posse de bola sem criar nada. Cristaldo e Soares, né, nos primeiros 15 minutos, se encontraram um pouco pelo campo, criaram boas jogadas, ou pelo menos aquela noção de que tem futebol ali, mas isso foi cada vez mais diminuindo, né? A posse de bola até existiu, mas a criação se foi. E o Grêmio foi sucumbindo para uma avenida que marcava bem, forte, muitas vezes violento, jogava pelas laterais e quando jogava pelo meio, pegava sempre um volante adiantado e jogando por cima dos volantes, depois indo para as laterais de novo. Fábio muito mal, a bola nas costas atrás da outra. Reinaldo defensivamente teve regular e foi muito bem, na minha opinião, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, na questão de ataque. Mas o Avenida é um time muito organizado. Então o Grêmio, a partir dos 20, 25, a Avenida cada vez foi gostando mais. Até que dos 30 minutos, a metade do primeiro tempo, 30, 32 minutos, um lance onde o Gabriel Silva erra decisões incríveis no ataque. O Grêmio teve oportunidades nessa parte do primeiro tempo, depois erra um gol que poderia ter feito. Né? O Fábio começa a decair e a partir dos 30, 35 até o final do primeiro tempo, a Avenida foi melhor que o Grêmio. O Grêmio perdeu a posse de bola, o Grêmio começou a dar chutão, a Avenida jogava pelos lados, principalmente pelo lado direito de defesa do Grêmio, esquerdo de ataque, né? E termina o primeiro tempo um 0-0, onde o Grêmio foi perdendo, inclusive a única coisa que tinha, que era a posse de bola, pois a criação era nula. Cristaldo lento, muito lento. Né? Por mais que se enxergue qualidade ali, Soares, como eu digo, isolado. Né? A dupla de volantes, Vila Sante jogou bem, marcou, correu, deveras vezes aí, foi à frente, tentou armar, até numa situação que parece desespero de querer marcar uma vez o primeiro gol e o time não tinha. Até parecia falta de vontade em campo. No segundo tempo, o Grêmio vem na mesma tocada. Já é trocado o Tassiano no lugar do Fábio, né? E o Grêmio não conseguia criar. Tá? Vila Sante, Bitelo e Gabriel Silva. Deixa eu só ler o que eu escrevi aqui.
Ah tá, mesma coisa, isso aí, o Grêmio não cria. O Grêmio lento, os jogadores não se aproximam, e se aproximam parece não ter ideia das jogadas, né? Até que a expulsão dos jogadores do, do, do Avenida após o primeiro gol do Carbajo, uma jogada inteligente, uma falta, tudo certo com aquilo ali, né? A jogada inteligente, inclusive, do Soares, parece que quem organiza a jogada dizendo andale, né? Andale. Né? Como que diz, é agora, aqui, ó, vamos fazer aqui de uma vez, já abrir esse placar, tá ruim para negócio, a bola não chega em mim, brado. Sacou? Eu tô morrendo de fome aqui. E a partir dali o Grêmio não tomou conta do jogo. O Grêmio não conseguiu, cara, tu tá contra o Avenida, com todo respeito à Avenida, que o time vem surpreendendo no Brasil, no Gauchão. Tu com 2 jogadores a mais e tu não conseguir golear. No final do jogo ali, o Galdino já tinha errado um gol e tomado decisões erradas. O problema do Grêmio na frente da área também são decisões erradas tomadas. Os jogadores que em concepção, no estilo lá, seu Rogério, a gente iria dizer de jogadores burros, né? Tipo Galdino, um Wanderson da vida, né? E por mais que tenha qualidade, não tenha velocidade, força de vontade, é um jogador que pode render, mas tá se queimando, né? Então o Grêmio termina o placar 2-0, não tem muito o que falar. O que eu tiver que falar aqui seria críticas, e eu vou dar tempo ao tempo. Esse Grenal vai dizer muita coisa, né? Por mais que eu acho que a qualidade humana do Grêmio é muito melhor que esse time do Inter, eles são muito mais organizados. O Grêmio é lento, o Grêmio melhorou até na recomposição, por mais que continue lento, não recompõe desordenado, nem desesperado, que estava ficando feio ver, mas é um esquema que, vou ser bem sincero, parece que não há treinamento. Aquelas velhas críticas ao Renato de só tem rachão, parece que não há treinamento aos jogadores, que eles não têm uma dinâmica. Eu entendi o esquema do Renato, mas não há dinâmica nesse esquema. E muita gente dizem que o time do Grêmio pede um 4-4-2. Eu também acho. Para mim, o esquema é 4-4-2. Mas será que vai ter dinâmica também? Então, assim, não quero fazer críticas claras ao Renato, treinador, mas até as freiras de Bento Gonçalves já teria arrumado esse time aí. É isso aí, da alegria.